Em boas condições clínicas, aponta o último boletim médico, mas o quadro ainda é considerado grave. O candidato do PSL à presidência foi transferido hoje de manhã para São Paulo, depois de passar a noite na Santa Casa de Juiz de Fora. Novos detalhes do perfil do agressor. E novas imagens revelam como Adélio Bispo de Oliveira se preparou para o ataque. Ele já foi indiciado pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. E será transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. O segundo suspeito de participação no atentado é liberado pela polícia, mas continua na condição de investigado. Você vai ver também as mortes de um brasileiro e um venezuelano depois de uma confusão no mercado de Boa Vista. Campeonato Brasileiro, a rodada do fim de semana que pode mudar a liderança da competição. E os preparativos para o amistoso da seleção brasileira logo mais contra os Estados Unidos. O Jornal Nacional está começando. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que foi transferido hoje cedo para São Paulo, está em boas condições clínicas, segundo o último boletim médico. O repórter César Menezes está no hospital e tem as informações. Boa noite, César. Boa noite, Ana. Boa noite, Rodrigo. Jair Bolsonaro está desde hoje cedo na UTI, no 5º andar aqui do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está consciente. Os médicos disseram que as primeiras 48 horas são fundamentais para a recuperação de ferimentos como o que ele sofreu. Disseram também que Jair Bolsonaro está em jejum desde o momento do ataque em Juiz de Fora. Ele está sendo alimentado com soro e nutrientes que são injetados diretamente na veia. Esse é um procedimento normal depois de uma cirurgia como a que ele foi submetido. Daqui a alguns dias, quando o intestino estiver recuperando, pronto para retomar as suas atividades, aí sim a alimentação normal vai ser reintroduzida. O quadro ainda é considerado grave, mas a recuperação de Bolsonaro tem sido muito boa. Tanto hoje, ao longo do dia, aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, quanto ontem, depois da cirurgia e ao longo da madrugada, na Santa Casa de Juiz de Fora. Em um jato UTI, Bolsonaro viajou de Juiz de Fora, Minas Gerais, para São Paulo. O voo até Congonhas durou perto de 50 minutos. O avião pousou às 9h44 da manhã. Durante o voo, Jair Bolsonaro foi acompanhado pela equipe médica da empresa aérea. Estavam com ele também um médico da Santa Casa de Juiz de Fora e o cirurgião Antônio Luiz Macedo, do Hospital Albert Einstein, que vai ser o responsável pelo tratamento do candidato aqui em São Paulo. O doutor Macedo disse que a viagem correu bem, que Bolsonaro estava tranquilo e chegou até a brincar com a equipe médica. O deputado já estava acordando, já estava bem consciente e hoje, apresentando melhora, nós optamos, juntamente com a equipe do Juiz de Fora, trazê-lo para cá. A transferência do aeroporto de Congonhas para o Hospital Albert Einstein foi feita em etapas. Primeiro, Bolsonaro seguiu num helicóptero da Polícia Militar para a sede do governo paulista, que fica a menos de 1 quilômetro do hospital. Durante todo o trajeto, o candidato ficou coberto por uma manta térmica para não perder temperatura corporal. Depois, foi colocado numa ambulância e transferido para o centro médico. Às 10h43, a ambulância entrou no Hospital Albert Einstein. Assim que chegou, foi avaliado por uma equipe multidisciplinar. O boletim médico divulgado em seguida informou que Jair Bolsonaro encontra-se consciente e em boas condições clínicas, que ele está internado na UTI, onde realizou exames e que o tratamento iniciado em Juiz de Fora vai continuar. Pela rede social, o candidato à presidência do PSL disse: "Estou bem e me recuperando". Ele também agradeceu a Deus, à família e aos médicos que foram essenciais. Bolsonaro não tem previsão de alta. No meio de uma multidão de repórteres, o filho dele fez um agradecimento. Eu quero aproveitar só para agradecer as milhares de ligações, de mensagens de apoio, de orações. Graças a Deus o pior parece que já passou. Estou vindo aqui agora e é para continuar acompanhando ele de perto. A equipe do Jornal Nacional entrou no hospital em Juiz de Fora, onde Jair Bolsonaro foi operado. E mostra como a rapidez no atendimento foi essencial para salvar a vida do candidato. Cerca de 10 minutos após o atentado, o candidato Jair Bolsonaro
deu entrada aqui no serviço de urgência da Santa Casa. A doutora Eunice acompanhou todos os procedimentos e conta pra gente como é que ele chegou aqui. Ele chegou num estado de pré-choque, com risco para a vida, e foi imediatamente levado para uma sala vermelha de estabilização de pacientes graves. Então a gente agora vai conhecer o hospital e ver como é que o candidato foi atendido. Foi colocado na maca. Ficou nesse leito aqui, foi colocado na maca, e aí iniciaram os procedimentos para estabilização. Monitorizar o paciente, 2 vias de acesso para poder entrar com soro rápido e aumentar essa pressão dele. Quanto tempo ele ficou aqui? Nem 10 minutos. Depois de estabilizado, Jair Bolsonaro veio aqui para essa sala onde fez exames de imagem. Primeiro uma ultrassonografia do abdômen e depois uma tomografia. É isso? Isso. E depois daqui, esses exames... O que esses exames mostraram? Que tinha um sangramento importante no abdômen, né? E isso indicava que tinha que ir para a cirurgia imediato. Porque de elevador a gente vai agora para o centro cirúrgico. Aqui no 14º andar, o centro cirúrgico, foi uma corrida contra o tempo. Jair Bolsonaro foi levado diretamente para a sala de cirurgia. É claro que quando o candidato deu entrada aqui, o cenário era muito diferente. Tinha muitos medicamentos, instrumentos cirúrgicos e os equipamentos estavam ligados. A primeira iniciativa dos médicos, quando colocaram Jair Bolsonaro sobre a mesa de cirurgia, foi fazer anestesia geral. Os médicos tiveram que usar drogas para aumentar a pressão, que estava muito baixa. Eles fizeram um corte longitudinal no abdômen até o púbis. Bolsonaro recebeu quase 2 litros de sangue devido a uma intensa hemorragia interna. Os médicos identificaram e costuraram 3 perfurações no intestino delgado. Também encontraram uma lesão grave do intestino grosso, na região do cólon transverso. A faca atravessou essa parte do intestino de lado a lado. Isso provocou uma contaminação do abdômen pelas fezes que vazaram. Os médicos fizeram então um procedimento chamado ressecção. Eles cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso, a parte atingida. E realizaram uma colostomia. Ligaram uma parte do intestino à parede do abdômen para criar um novo trajeto para as fezes e gases, que ficam armazenados numa bolsa externa. Eram 3h40 da tarde quando Jair Bolsonaro levou a facada. Ele estava na região central de Juiz de Fora. O candidato foi levado por seguranças para uma padaria, onde colocou um pedaço de pano em cima do ferimento. E depois seguiu às pressas num carro particular para a Santa Casa de Misericórdia. A distância entre os 2 pontos é de pouco mais de 1 quilômetro. Do lugar do atentado até o hospital, não se passaram mais de 10 minutos. A extração dele, com a rapidez que foi essencial para ele ter sobrevivido. 5 minutos mais ele teria morrido. O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro também falou sobre o atentado. Vamos deixar que a polícia investigue o caso. O elemento que realizou o atentado, ele está preso, tem que ser submetido ao devido processo legal e condenado ou não à pena que tenha que cumprir. Eu acho que dessa forma é que a gente preserva o nosso bem maior, que é a estabilidade do país e principalmente o sistema democrático que nós tanto prezamos. Jair Bolsonaro passou a noite aqui na unidade de terapia intensiva, ao lado da mulher Michele, dos filhos e amigos. Apesar da ordem de repouso, o candidato do PSL chegou a gravar um vídeo comentando o atentado. Durante a madrugada, foi avaliado por equipes médicas de hospitais paulistas. Numa reunião pouco antes das 8 da manhã, decidiram que ele seria transferido para São Paulo. Meia hora depois, deixou o Juiz de Fora. Num vídeo gravado pelo senador Magno Malta, do PR, ontem às 11h30 da noite, ainda na UTI, rodeado pelos filhos e amigos, Jair Bolsonaro descreveu o momento do ataque e fez agradecimentos. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que o mau acontecer.
Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Bolsonaro disse também que se preparava para a possibilidade de um ataque, mas duvidava que ele pudesse acontecer. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Ao final, Bolsonaro agradeceu o apoio da família e a solidariedade dos brasileiros. O autor do atentado contou para a polícia que planejou acompanhar o candidato pelo centro de Juiz de Fora à espera de um momento para atacar. Jair Bolsonaro foi atingido a apenas 1 quilômetro de onde o autor do ataque estava morando. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Adélio Bispo de Oliveira informou que saiu aqui da pensão com uma faca para acompanhar a comitiva e que, no momento oportuno, atacaria o candidato. Adélio foi a pé até o local onde Jair Bolsonaro começou a caminhada, um percurso de aproximadamente 9 minutos. A caminhada começou aqui em frente à Câmara dos Vereadores, em direção ao calçadão da Rua Alfield. A ideia do candidato era chegar até a Praça da Estação, onde ele faria um comício. O candidato já chegou ao calçadão carregado por um apoiador. As fotos da caminhada mostram Adélio acompanhando o Bolsonaro. Ele olha para o candidato. Bem perto, há um policial federal que fazia segurança. Em outra foto, o agressor está sorrindo, enquanto observa Bolsonaro de costas. Depois de 300 metros de caminhada, às 3h40 da tarde, Adélio se aproxima de Bolsonaro com certa facilidade e atinge o abdômen do candidato com a faca. Bolsonaro se contorce e grita de dor. Depois cai sobre as pessoas e é levado para o hospital. O agressor foi contido pelas pessoas que acompanhavam a passeata e preso em flagrante. Adélio Bispo de Oliveira era um homem solitário e há bastante tempo estava afastado da família. Na internet tinha um comportamento agressivo. Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira fazia muitas críticas ao candidato do PSL. Foi também nas redes sociais que Adélio postou que esteve no dia 5 de julho no Clube de Tiro Ponto 38, em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de 1 hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado, após fazer o cadastro, da identidade dele, como todo e qualquer cidadão que vem aqui, né? E foi acompanhado por um instrutor para a prática de tiro. Fica junto a todo momento. 2 filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são membros associados há 3 anos desse mesmo clube de tiro. Apesar de frequentarem bastante o clube, eles não estiveram no local no mesmo dia que Adélio. Mineiro de Montes Claros, no norte de Minas, Adélio Bispo de Oliveira tem 40 anos, é solteiro e chegou a trabalhar como pedreiro. Parentes disseram que o agressor era um homem muito religioso e que há bastante tempo não mantinha relacionamento com a família. Há 5 anos se envolveu em uma confusão e foi indiciado por lesão corporal. Adélio foi criado pelo irmão mais velho, que prefere não se identificar. Em entrevista ao Jornal Nacional, ele disse que Adélio era trabalhador e que não reconhece o homem que tentou matar o candidato Jair Bolsonaro. A fisionomia dele na televisão, a gente sabe que ele não é daquele jeito. Ele não é daquele jeito. Então eu acredito que a primeira coisa que eles tinham que fazer era caçar um tratamento para ele. Era isso que eles tinham que fazer. A gente não tem pai, não tem mãe. Aí eu me sinto como se eu fosse um pai dele. Adélio Bispo de Oliveira vai ser transferido para um presídio federal de segurança máxima. O autor do ataque a Jair Bolsonaro foi indiciado com base na Lei de Segurança Nacional. No fim da tarde, a Justiça autorizou a transferência de Adélio Bispo de um presídio em Juiz de Fora, Minas Gerais, para o Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Hoje, Adélio Bispo foi indiciado com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que prevê punição em caso de atentado pessoal por inconformismo político. A pena é de 3 a 10 anos de prisão, mas em caso de lesão corporal grave, pode dobrar. Adélio Bispo foi indiciado já no início da investigação porque foi preso em flagrante após o esfaqueamento de Jair Bolsonaro. E o flagrante leva ao indiciamento automático. Mas a polícia segue apurando a participação de outros 2 suspeitos de envolvimento no atentado. Um deles foi detido ontem, prestou depoimento e foi liberado. Um terceiro suspeito está internado porque se machucou em uma briga no momento da facada. A Polícia Federal não divulgou os nomes. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre o caso após o desfile de 7 de setembro, em Brasília. Disse que, apesar de a PF apurar a participação de mais 2 suspeitos, a principal linha de investigação é a de que Adélio Bispo agiu sozinho. Olha, o que se trabalha basicamente é com um ato isolado daquilo que pode se chamar de lobo solitário, mas existem também, sobretudo no âmbito da Polícia Civil, a preocupação com outros suspeitos, que também serão ouvidos pela Polícia Federal. Neste vídeo, antes de prestar depoimento, Adélio afirmou que agiu sozinho. Quem te mandou fazer isso? Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem sirvo. Segundo a Polícia Federal, Adélio Bispo estava hospedado em uma pensão em Juiz de Fora há 15 dias. Numa operação de busca e apreensão no quarto que ele ocupava, foram apreendidos documentos e o celular de Adélio. Boa noite a todos. O Jornal Nacional teve acesso há pouco ao depoimento de Adélio Bispo prestado lá em Juiz de Fora. Nesse depoimento, que a Polícia Federal considera como de uma pessoa perturbada, Adélio Bispo confessou a autoria do atentado, disse que cometeu o ato porque Deus mandou e porque discordava das ideias políticas de Bolsonaro. Se declarou de esquerda e classificou Jair Bolsonaro como um político de extrema direita. Disse também no depoimento que políticos se apropriaram de alguns projetos seus, tentou processá-los, mas não conseguiu. Adélio Bispo confessou que atingiu Bolsonaro com uma faca, mas não percebeu se conseguiu feri-lo. Disse também que agiu sozinho, sem ajuda de ninguém, nem de pessoas, nem de empresas, nem de partidos políticos. A juíza federal Patrícia Alencar converteu hoje a prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando que ele representa risco à ordem pública e também há risco de que ele volte a cometer crimes. A defesa dele alegou insanidade mental, mas isso terá que ser comprovado por perícia. Bocardi, Ana Luísa. Obrigada, Camila Bonfim, falando ao vivo de Brasília. Os candidatos à presidência suspenderam as atividades de campanha nesta sexta-feira para acompanhar a evolução do estado de saúde do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, manteve parte da agenda. Em São Luís, almoçou com apoiadores e com o prefeito da cidade, Edivaldo Holanda Júnior, que também é do PDT. Que Brasil você quer para o futuro? Vanessa Anne, da cidade de Travesseiro, no Rio Grande do Sul. Eu quero um Brasil com mais saneamento básico, com os administradores pensando mais na população e menos em seus aliados políticos com beneficiamento de cargos e, claro, um país exemplo em educação. Eu sou Cláudio Siqueira, falo aqui da cidade de Porto Firme, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é um país mais justo, com menos corrupção e que os nossos próximos governantes possam olhar mais pelo social e menos pelos interesses particulares. Sou Mário Joaquim da Silva, da zona rural de Rio Branco, Mato Grosso. O Brasil que eu quero é que, desde o presidente da República, senador, deputado federal, estadual e vereadores, que lembrasse do pequeno agricultor que sofre no campo para poder pôr o alimento na mesa de cada um, de todos os brasileiros, e não tem valor. Meu nome é Host Rolim de Moura, falo de Águas Frias, oeste de Santa Catarina. E o Brasil que eu quero é aquele que o poder público incentive a parceria público-privada a fim da construção de projetos de energia renováveis, o qual tenha como premissa a preservação ambiental e a geração de empregos. Eu sou o Breno, falo aqui da cidade de Várzea Paulista. E o Brasil que eu quero é um país onde os crimes de trânsito têm o mesmo peso do que o crime penal. Chega de impunidade no trânsito. Aqui é Cláudio Luiz falando de Santa Lúcia, Paraná. O país que nós queremos no futuro
um país com mais justiça, educação, saúde para o povo, que o povo assuma o seu lugar no poder desse país, tirando os corruptos, tirando os políticos de carteirinha de lá, os incompetentes, e elegendo gente nova, gente competente, gente honesta. É isso que nós queremos para esse país. O Brasil é bom demais, vamos votar em gente boa. O seu voto tem poder, vota povo, pensa nas crianças. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Você ainda pode representar a sua cidade nesse projeto. A seguir, as comemorações do 7 de setembro pelo Brasil. O tumulto que acabou na morte de um brasileiro e de um venezuelano em Boa Vista. Um brasileiro e um venezuelano morreram ontem à noite numa confusão que, segundo a polícia, começou por causa de um furto na capital de Roraima. O crime aconteceu depois de um furto a um supermercado em Boa Vista. Segundo testemunhas, o brasileiro Manuel Souza tentou impedir a fuga dos suspeitos, que seriam venezuelanos. Um deles reagiu e Manuel morreu após ser esfaqueado no pescoço. Pouco depois, brasileiros agrediram o venezuelano José Rodrigues, que seria o responsável pela morte. O venezuelano foi espancado até morrer em frente a este acampamento improvisado para imigrantes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Roraima. O clima é tenso, moradores querem a saída dos venezuelanos deste bairro, temendo conflitos. Homens da Força Nacional reforçaram a segurança por aqui. Há 7 anos, comerciantes de 2 cidades vizinhas, do Brasil e do Paraguai, se unem para uma série de liquidações batizadas de Black Friday da Fronteira. As promoções atraem consumidores de todo o país. Nas lojas, uma multidão comprando de tudo um pouco. Champanhe, tem cerveja para os amigos, brinquedo para as crianças, alguns chocolate e perfume. E você veio comprar o que de verdade? Vixe, eu vim passear, vou levar o que tiver bom. As amigas viajaram mais de 700 quilômetros de Pompeia, interior de São Paulo, para encher os carrinhos. Um aspirador de pó, shampoo, chapinha para cabelo, calça jeans. E olha esse carrinho aqui, quantas TVs? 3 TVs, tem um tablet. 120 lojas com descontos acima de 50%. No comércio paraguaio, os mais procurados são os eletrônicos. Essa TV vai para o Rio Grande do Sul. Tem artigos que estão assim, tipo 2/3 do preço. A crise passou longe aqui na fronteira. Olhem só quanta gente chegando para gastar no comércio. Os brasileiros vêm para o lado paraguaio porque as lojas congelaram o dólar em R$ 3,99. E os paraguaios que estão com o Guarani, que é a moeda do Paraguai, valorizado frente ao real, atravessam a fronteira, vão para Ponta Porã gastar nas lojas brasileiras. Mirta veio retocar o visual. Sapato, bolsas, roupa também. E tem até consulta de crédito compartilhada entre os 2 países para os paraguaios comprarem parcelado aqui. Vende praticamente tudo, né? Aproveita, desova todo o estoque agora e renovamos o estoque esperando o Natal. Em 4 dias, os visitantes movimentam mais de 120 milhões de reais nas lojas, restaurantes e hotéis das 2 cidades. E até os supermercados brasileiros ficam cheios. Esse açougue separou 14 toneladas de carne para vender nesses dias. Seu Luiz está comprando para toda a família. Maminha, capa de filé e vamos passar a ver se a costela como está. Churrasco garantido? Garantido. Milhares de pessoas acompanharam os desfiles de 7 de setembro em várias cidades brasileiras. O presidente Michel Temer compareceu em Brasília. Ele estava acompanhado da mulher, do filho, de 11 ministros. Este ano, 4.500 pessoas desfilaram. Entre elas, alunos de escolas públicas e ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Em São Paulo, 9.000 pessoas participaram do desfile que aconteceu no Sambódromo do AMB e 30.000 acompanharam das arquibancadas. No Rio, 5.200 pessoas desfilaram na Avenida Presidente Vargas, no centro. Sassá, campeã olímpica de vôlei pela seleção brasileira, conduziu a pira com o fogo simbólico da pátria.
31 policiais e militares das Forças Armadas que morreram desde o início da intervenção federal no estado foram homenageados. Em várias capitais do país, grupos pequenos de integrantes de movimentos sociais participaram de manifestações conhecidas como o Grito dos Excluídos. A seguir, as últimas informações sobre o estado de saúde do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. E no Campeonato Brasileiro, a rodada que pode mudar a liderança da competição. Atenção! A Casas Bahia te dá minutos e internet de graça no seu celular. É isso mesmo, bônus de crédito todo mês por 1 ano. É inédito, é na compra de qualquer smartphone. J5 Prime só 699. Tem também TV 49 LG por 1.999. Geladeira Brastemp só 139,90 mensais. Notebook Lenovo apenas 127,90 mensais. Bônus de crédito por 1 ano é comprando smartphone na loja, no site ou no aplicativo Casas Bahia. O dinheiro que você doou pelo telefone vai chegar aqui na Ocea, mas pela internet a sua doação pode continuar chegando o ano. Seria o caso de reeducar. Adestrar, né? Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não uma farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Cru em Família, hoje nos cinemas. É sobre seu filho. É sobre seu filho. O filho que você teve com o Beto. Ele tá vivo. Remy conseguiu o que queria. Recomeçar a guerra entre Luzia e Carola. Que é isso, Marisqueira? Acabou de sair da cadeia, já quer voltar pra lá, se invadindo uma casa. Vagabunda. Você roubou meu filho, vagabunda. Você roubou meu filho depois que eu parei. Confessa, vagabunda! Hoje, Segundo Sol. Nós voltamos a falar sobre o ataque contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. De São Paulo, o repórter César Menezes tem as últimas informações. Diga lá, César. Rodrigo, Jair Bolsonaro recebeu a visita da família e, fora isso, só os médicos podem ver. O acesso ao candidato está muito restrito. Há seguranças do próprio hospital na porta da UTI e nos corredores do 5º andar, onde ele está internado. E, além disso, a Polícia Federal tem vários agentes dentro e fora do prédio. Até entre as equipes do hospital, as restrições são grandes. Só os médicos e enfermeiros que estão diretamente envolvidos com o tratamento de Bolsonaro têm acesso à ficha médica dele. Tudo isso para garantir a privacidade e a segurança de Bolsonaro. Ainda não há uma previsão de alta. Os médicos dizem que ainda é muito cedo para se falar disso. Há outras informações sobre a evolução do quadro clínico de Bolsonaro vão ser divulgadas amanhã de manhã num boletim médico. Ana Luísa, Rodrigo. Obrigado, uma boa noite a todos aí. E no futebol, o fim de semana do Brasileirão tem clássicos e 3 times com chances de terminar a rodada na liderança. O torcedor do Internacional está vivendo um sonho. É bom ser líder. Hoje eu brinquei muito com meus amigos gremistas, dizendo: onde é que vocês vão? Vem aqui, segue o líder. Foram 811 dias longe da liderança, desde a 8ª rodada do campeonato de 2016. As atenções na rodada do fim de semana passam pelo estádio Beira-Rio em Porto Alegre, pelo Clássico Grenal. Para não colocar a liderança em risco, o Internacional precisa vencer o Grêmio no domingo. O pensamento é positivo, em vitória, em fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos. Até agora, 6 times já estiveram no primeiro lugar da tabela nesse Brasileirão. Um deles, o São Paulo, pode reassumir a liderança amanhã. Um empate contra o Bahia já coloca o tricolor paulista de novo no topo, secando os adversários que jogam domingo. A gente não queria perder essa liderança, mas tem muito campeonato pela frente ainda, muitos jogos. A gente está focado, está trabalhando firme e vamos correr atrás. O Palmeiras também pode assumir a liderança, mas depende de derrotas de Inter e São Paulo. E claro, precisa ganhar o clássico contra o Corinthians. É sempre um grande jogo que mexe muito com as torcidas. E a gente quer sair de lá com os 3 pontos. Esse jogo vai marcar a estreia do técnico Jair Ventura no Corinthians. E para terminar a rodada cheia de clássicos e de possibilidades, Fluminense e Botafogo jogam no Maracanã. Para esses dois, o título já ficou longe, mas uma vitória também tem muita importância. Pode dar um pouco mais de tranquilidade na reta final do Brasileirão.
Na Série B do Brasileirão, a rodada que começou hoje teve um lance que chamou muita atenção. Daniel Borges recuou para o goleiro Tadeu, foi dar um chutão para frente, mas furou. No replay, dá para ver que a bola quicou, o que atrapalhou o goleiro. Foi o primeiro gol do Atlético Goianiense na vitória sobre o Oeste. E daqui a pouco, às 9 horas, horário de Brasília, tem amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos. O Mauro Naves tem as informações da seleção. Olá, boa noite a todos. O amistoso de daqui a pouco é o pontapé inicial daquilo que o técnico Tite vem chamando de novo ciclo da seleção brasileira. E ele começa com 2 objetivos. A curto prazo, preparar a equipe para a Copa América, que será disputada no Brasil o ano que vem. A longo prazo, um time bom para participar da Copa do Mundo do Catar em 2022. E nesse início de preparação, o técnico trouxe novidades. 9 jogadores que nunca vestiram a camisa da seleção brasileira. Mas por enquanto eles terão que aguardar um pouco. A base da equipe que começa o amistoso contra os Estados Unidos é toda formada por atletas que estiveram na Copa da Rússia, com exceção na lateral direita, onde está o Fabinho. Ana, Rodrigo. Vamos lá, o Jornal Nacional fica por aqui. Depois do futebol tem Segundo Sol, o Globo Repórter e o Jornal da Globo. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.